Hoje o Jornal do Meio-Dia segue as entrevistas com os candidatos. Agora são os que concorrem à Prefeitura de Navegantes. A ordem foi definida por sorteio, isso realizado na presença dos representantes das coligações. No segundo dia, vamos ouvir as propostas de Roberto, do PSDB, com a coligação por uma nova Navegantes. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Graciliano. Boa tarde a você que acompanha o jornal aqui na nossa Record. As perguntas para o candidato estão dentro dos envelopes, estes envelopes, com os temas devidamente abordados entre os representantes das coligações. O candidato responderá uma pergunta de cada envelope por sorteio. Se sobrar tempo, no final voltamos aos assuntos de obras, trânsito e infraestrutura. Agora vamos à pergunta comum a todos os candidatos. O que fazer para que haja transparência na administração municipal, candidato? Graciliano, telespectador, a nossa coligação por uma nova Navegantes, formada pelo PSDB, PP, DEM, PSL e PSC, que tem como vice o vereador Emílio Vieira, quer ter esse compromisso com a nossa comunidade da transparência. Nós queremos prestar conta para a nossa população de todos os recursos que são arrecadados pelo município, fazendo com que esses recursos sejam aplicados em obras e serviços que venham favorecer a nossa população. Nós vamos prestar conta do recurso que está entrando no cofre público, seja ele da arrecadação própria do município, seja repasse de outros órgãos, fazendo com que esse recurso ele seja aplicado em favor da comunidade e a comunidade saiba como que esse recurso está sendo aplicado. Então nós vamos ter informações contínuas para a nossa população, para o nosso munícipe, prestando conta do recurso que entra na prefeitura, através da publicação em jornais, através dos meios de comunicação, através de periódicos que a própria prefeitura vai lançar para a comunidade saber o que está sendo arrecadado, como está sendo gasto esse dinheiro. A próxima pergunta é sobre turismo, né? Cidade de Navegantes, que fica no litoral catarinense, na região da Anfre, e que muito tem a respeito também que se falar de turismo. E a pergunta é a seguinte: quais os compromissos para melhorar e aumentar o número de turistas no município? E se aumentar, o candidato tem algum projeto para melhorar a potencialidade turística? Olha, Navegantes hoje precisa investir no turismo. Navegantes é um município que tem um potencial turístico muito grande. E nós precisamos dotar a cidade de Navegantes de uma infraestrutura básica para que possamos atender o turista. Então nós precisamos investir em saneamento básico, na drenagem, na pavimentação das ruas, na solução do problema da nossa água, para que possamos atender bem o turista que já vem ao nosso município. E ao mesmo tempo também nós precisamos divulgar Navegantes para outros municípios, para outros estados, para que possamos estar recebendo esse turista que muitas vezes vem à nossa região, mas não passa por Navegantes até por falta de conhecimento. E precisamos também realizar obras importantes no nosso município para que a gente possa dar uma estrutura melhor ao turismo e ao mesmo tempo atrair mais turistas para a nossa cidade. Resolver uma questão básica, que é a questão do trânsito. A entrada da nossa cidade na temporada, ela fica congestionada. Nós não temos como atender uma grande demanda devido à questão do trânsito. Então nós temos uma obra importante que nós queremos realizar, que é a ligação do bairro, através do bairro de Pedreiras, da BR-470 até o Gravatá. Uma ligação asfáltica que nós queremos fazer através de recursos que nós vamos buscar no governo federal, no Ministério das Cidades, no Ministério do Turismo. Também queremos construir em Navegantes um centro de eventos. Esse, inclusive, é um compromisso que o vice-governador do estado, Leonel Pavan, tem conosco, que nós estaremos já a partir do primeiro ano de governo construindo esse centro de eventos para a realização de feiras, para a realização de grandes eventos no nosso município de Navegantes, atraindo cada vez mais o turismo para a nossa cidade. A pergunta agora pode ser na área de educação, criança e adolescente. Vamos sortear uma do envelope
para que a gente possa fazer a pergunta ao candidato Roberto do PSDB. Como melhorar o trabalho e incentivar o professor municipal? A educação dentro do nosso plano de governo, e plano este que foi construído com a efetiva participação da nossa comunidade, vai ser uma das prioridades. Nós queremos investir na educação, possibilitando que os nossos educandos tenham uma educação de qualidade. E falar em educação de qualidade, sem dúvida nenhuma, nós precisamos valorizar os profissionais que atuam na educação. O professor, a merendeira, agente de serviços gerais, o especialista da educação, a monitora de creche, enfim, todos aqueles que fazem a educação do nosso município. Nós queremos valorizar esse profissional, incorporando os abonos aos salários dos nossos profissionais da educação, melhorando o salário, melhorando as condições de educação, de trabalho dos nossos professores. Além disso, nós queremos também buscar um aperfeiçoamento na capacitação dos nossos professores, possibilitando que eles cada vez mais possam buscar aperfeiçoamento, cursos de pós-graduação, mestrado, valorizando esse aperfeiçoamento através de melhores condições salariais. E, ao mesmo tempo, também oferecendo aos nossos educandos condições para um ensino-aprendizagem de qualidade. Candidato, vamos saber então de suas propostas, se eleito for, para a área da segurança pública. E a pergunta é a seguinte: o crescimento populacional preocupa, mas já que a Constituição nos dá o direito de ir e vir, como proceder para com essas pessoas que chegam à cidade sem ter para onde ir? Navegantes recebeu nos últimos anos um grande número de imigrantes. É preciso que o município faça um trabalho em relação a essa questão tão séria, né, que é o crescimento da nossa cidade de forma desordenada. Em primeiro lugar, nós temos que proibir invasões. O município ele tem que agir para proibir qualquer tipo de invasão. Quando um foco de invasão está iniciando, o poder público ele precisa agir para acabar com esse tipo de ação que são as invasões do nosso município. Ao mesmo tempo também, nós precisamos fazer um trabalho em relação às pessoas que chegam em Navegantes, dando uma assistência, dando um acompanhamento e vendo se essas pessoas elas possuem as condições de permanecerem na cidade. Então, através da Secretaria do Bem-Estar Social, nós queremos realizar esse trabalho de acompanhamento dos imigrantes que chegam em Navegantes, das pessoas que vêm para Navegantes, vendo as reais condições dessa pessoa permanecer no nosso município ou então voltar para o local de onde ela veio. O questionamento é na área da saúde. E na área da saúde, nós vamos querer saber do candidato sobre suas propostas. Quanto ao atendimento na área da saúde, o que o senhor se propõe a fazer para melhorar, se for o caso? Nós temos percebido, né, nas conversas que nós temos com os nossos moradores de Navegantes, com os nossos munícipes, que a saúde é a preocupação número 1 da nossa população. É a maior preocupação. Segundo lugar, está a conservação das ruas. Então, o nosso governo, ele escolheu a saúde como a nossa maior prioridade. E nós queremos dar uma atenção muito grande na área da saúde. Nós pretendemos trabalhar, em primeiro lugar, com a saúde básica nas nossas unidades de saúde, nos postos de saúde. Nessas unidades, nós queremos ter uma estrutura para o atendimento da nossa população, onde nós queremos acabar com as filas e dotar cada posto de saúde de funcionários, de médicos, de dentistas, em quantidade suficiente para o atendimento da nossa população. Principalmente o clínico geral, o pediatra e o ginecologista, que são essas especialidades que mais são procuradas nos postos de saúde. E, ao mesmo tempo, também nós temos um compromisso com o nosso Hospital de Navegantes, que é melhorar a qualidade do serviço prestado pelo nosso hospital. Nós queremos constituir uma equipe médica dentro do nosso hospital, com clínico geral, com pediatra, com ortopedista, com ginecologista e com cardiologista, para atender a nossa comunidade nas urgências, emergências que todos os dias chegam até a nossa unidade de saúde
principal, que é o nosso hospital. E, ao mesmo tempo, também reequipar o nosso hospital. O Hospital de Navegantes precisa de novos equipamentos. Vou citar aqui o exemplo do raio-x, que não atende à demanda da nossa comunidade, e nós precisamos investir em equipamentos, em uma equipe médica para atender bem a população de Navegantes no hospital da nossa cidade. Candidato, agora a pergunta pode ser da área de obras, infraestrutura ou trânsito. E, se tiver tempo, após a resposta da primeira questão, voltamos ao tema em seguida. Que compromissos o candidato tem para resolver os problemas de trânsito na cidade? O trânsito de Navegantes hoje é um trânsito com muitas dificuldades e nós queremos fazer um trabalho sério neste sentido. O nosso objetivo, que está no nosso plano de governo, é a contratação de uma equipe para que possamos reformular o trânsito de Navegantes, buscando aquelas melhorias, modificações e obras que serão necessárias para que o trânsito de Navegantes tenha uma capacidade de atendimento o número de veículos hoje que a nossa cidade possui e, ao mesmo tempo, também humanizar este trânsito. E, nesse sentido, também nós queremos colocar a nossa Guarda Municipal, a Guarda de Trânsito, para resolver esses problemas. Nós pensamos que a Guarda Municipal ela tem que estar ali para orientar, para cuidar das pessoas, para cuidar da vida e não para multar. Então, nós queremos fazer esse trabalho de educação do trânsito, queremos que os nossos agentes de trânsito estejam orientando a população e, ao mesmo tempo, contratando essa equipe especializada que possa fazer aquelas modificações no trânsito de Navegantes que são necessárias. O trânsito, na realidade, ele não comporta só pessoas, requer obras a serem feitas e Navegantes cresce a cada dia que passa. Que realizações nesse sentido para melhorar o trânsito? Em relação a obras para facilitar o nosso trânsito, nós queremos concluir a via portuária para desafogar esse trânsito pesado que hoje está circulando pela rua Itajaí. Nós queremos também construir o acesso às praias através da comunidade de Pedreiras para desafogar a entrada da nossa cidade na temporada, já que nós temos ali um grande problema sexta-feira, sábado, com a entrada grande de veículos e o domingo à tarde, quando esses mesmos veículos retornam à sua cidade. Então, nós queremos investir nessa via de acesso às praias através da comunidade de Pedreiras, vamos desafogar o trânsito, vamos beneficiar o bairro de Pedreiras e vamos beneficiar o turismo do Gravatá. E também queremos construir as marginais na nossa BR-470 para desafogar o trânsito ali na região de Machados e São Domingos. Vamos a mais uma pergunta, candidato. Dentro daquele tempo que temos, como o município pode ajudar o processo de aceleração da duplicação da BR-470 no trecho principalmente de Navegantes? Esta é uma obra importantíssima, junto com a duplicação, a construção das marginais. Nós queremos utilizar a força política que o município de Navegantes possui, queremos mobilizar todos os deputados estaduais e federais do estado de Santa Catarina, os senadores, e contar muito também com a participação do vice-governador Leonel Pavan, que será um grande parceiro nesse sentido para trazer obras para o município de Navegantes. Então, Navegantes tem que realmente agilizar essa obra, principalmente agora com o funcionamento do nosso porto, a entrada da cidade através da BR-470 precisa desta melhoria, que é a duplicação desta importante rodovia. E nós vamos agir em conjunto com as forças políticas da nossa região, do nosso estado, para conseguir essa obra. É possível se comprometer, já se eleito for, na sua gestão, de ter essas marginais, nesse trecho principalmente da entrada de Navegantes até a BR-101? Nós queremos fazer esse trabalho de construção das marginais porque nós entendemos que essa é uma alternativa para que a gente possa amenizar o problema de trânsito nos bairros de Machado, São Domingos, Nossa Senhora das Graças, toda aquela região ali. Então, nós temos esse compromisso com a nossa comunidade de construção das marginais na BR-470. Dentro do tempo que temos ainda, vamos a mais uma pergunta dentro do que ficou decidido no início do programa. Ao sobrar tempo, não é? Pergunta de obras, infraestrutura e trânsito. E a pergunta agora
é a seguinte: o aeroporto é sempre um lugar atraente e o de Navegantes não deveria ser diferente. O que falta e que o candidato se compromete a fazer para que seja atrativo e que se tenha inclusive escalas de voos internacionais por estarmos na região que mais cresce em Santa Catarina, pelo menos é o que dizem. A grande luta vai ser em favor da construção da nova pista, do novo terminal, obra esta que já era para ter sido iniciada, que infelizmente devido a vários fatores ainda não foi iniciada. Então nós queremos fazer esse trabalho em sintonia com a Infraero, em sintonia com o governo federal, para que Navegantes possa ter essa nova pista, possa ter esse novo terminal e o nosso aeroporto realmente tenha aquelas condições que merece e que o Vale do Itajaí precisa para que a gente possa dar esse atendimento a todos que chegam no aeroporto de Navegantes. E ao mesmo tempo também, Graciliano e telespectador, nós queremos fazer um trabalho em torno do nosso aeroporto. Hoje aquela região ali carece de uma infraestrutura básica, carece de um visual melhor para que a pessoa que chega em Navegantes possa olhar para a nossa cidade, possa se encantar pelo nosso município e possa retornar. Então nós queremos fazer um trabalho também em torno do nosso aeroporto, fazendo esse trabalho de embelezamento, fazendo esse trabalho de melhoria na infraestrutura daquela região ali em torno do nosso aeroporto internacional de Navegantes. Vamos a outra pergunta. Nos tem tempo para mais uma resposta do candidato. O problema da poluição do rio Gravatá, afinal, dá para ter um acordo com Penha e o município de Navegantes para resolver essa situação, a poluição do rio Gravatá e despoluir o rio Gravatá? Nós, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, nós escutamos a comunidade para a elaboração do nosso plano de governo. E a comunidade do Gravatá pediu algumas importantes obras, entre elas a limpeza do rio Gravatá e do Ribeirão Gapuruma, a dragagem desses dois importantes rios. Então nós temos esse compromisso com a comunidade do Gravatá e com a comunidade de Navegantes de fazer a dragagem do Ribeirão Gapuruma e ao mesmo tempo também a dragagem do rio Gravatá. Até porque hoje nós sofremos naquela região com enchentes, com as fortes enxurradas que caíram em janeiro, em março, toda aquela região ali foi alagada. Então é preciso fazer esse trabalho pensando na população que ali reside e ao mesmo tempo também pensando no meio ambiente. Nós queremos tratar Navegantes como um município com um potencial grande turístico e é preciso investir em ações que valorizem a parte ambiental do nosso município. E sem dúvida nenhuma, essa questão do rio Gravatá é uma questão séria que a população está pedindo. E nós queremos fazer parceria com o município de Penha e também com o governo do estado, porque é um rio que está entre dois municípios e nós achamos que é obrigação também do estado investir para que a gente possa fazer ali a despoluição do rio Gravatá e ao mesmo tempo também favorecer a nossa praia, principalmente na região do Gravatá. São obras importantes que nós queremos realizar, como também em relação ao turismo, uma obra importante é a conclusão da Avenida Armação, a Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, que hoje tem um trecho que ainda não tem pavimentação entre a Meia Praia e o Gravatá, que nós queremos realizar durante o nosso governo para dotar Navegantes de uma infraestrutura básica, principalmente em relação a vias de acesso ao município, de acesso às nossas praias, favorecendo o trânsito e ao mesmo tempo favorecendo o desenvolvimento turístico da nossa cidade. Candidato, o senhor tem 1 minuto para as considerações. Eu quero agradecer, Graciliano, juntamente com toda a direção e funcionários da nossa RIC Record, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a você, telespectador que está em casa, nos dando a honra da sua audiência. Eu quero pedir a toda a comunidade de Navegantes que pense com muita responsabilidade na hora de votar. Dia 5 de outubro, nós teremos a responsabilidade de elegermos o futuro prefeito e vice-prefeito de Navegantes e os futuros vereadores. Eu e o Emílio, juntamente com os nossos 35 candidatos a vereador e a vereadora, nos colocamos à sua disposição para fazer um trabalho sério em favor da nossa comunidade. O nosso compromisso é com a população, com a transparência na aplicação dos recursos públicos. Nós queremos que cada recurso que entre no cofre público de Navegantes possa ser utilizado em favor de toda a população.
Muito obrigado a todos. Candidato, obrigado pela participação. Hoje, você, telespectador, acompanhou as propostas de campanha do candidato Roberto, do PSDB. Amanhã é a vez de Tarcísio, do PT. Tenham todos uma boa tarde. Hoje o Jornal do Meio-Dia faz a última entrevista com os candidatos que concorrem à Prefeitura de Navegantes. A ordem foi definida por sorteio, realizado na presença dos representantes das coligações. No terceiro dia, vamos ouvir as propostas de Tarcísio, do PT, com a coligação Mudança é a Gente que Faz. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Graciliano. As perguntas para o candidato estão dentro desses envelopes, com os temas devidamente acordados entre os representantes das coligações. O candidato responderá uma pergunta de cada vez por sorteio. Se sobrar tempo, no final, voltamos aos assuntos obras, trânsito e infraestrutura. Agora vamos à pergunta comum a todos os candidatos. O que fazer, candidato, para que haja transparência na administração municipal? Bem, Graciliano, o nosso programa de governo prevê, primeiramente, ações internas. Nós precisamos garantir que o controle interno, que é estabelecido por legislação federal, funcione de fato. Seja um dos órgãos que o prefeito ouça nas suas decisões. Além disso, nós vamos implementar a auditoria interna permanente, que é outro órgão extremamente necessário para que o prefeito controle as secretarias, as ações dos secretários ao longo do seu mandato, para garantir a segurança do prefeito nas suas decisões e também nos encaminhamentos das questões que são desenvolvidas ao longo de um mandato de prefeito. Além disso, vamos criar um órgão de comunicação direto com a comunidade, que é a Ouvidoria Municipal. É indispensável que a população faça crítica, faça denúncia, dê a sugestão, faça elogio ao servidor público. São os órgãos internos que nós vamos implementar. Além disso, órgãos externos, nós temos o Tribunal de Contas e a Câmara de Vereadores. Garantir que tenham acesso às documentações. Não precisa estar fazendo muita burocracia para receber documento do governo, porque quem não deve, não teme. Além disso, nós criaremos o Conselho de Governo, que além de orientar as grandes decisões do governo municipal, além de garantir que a sociedade participe diretamente das decisões macro da administração pública, este conselho terá acesso, quando quiser, de toda a documentação, de tudo que for necessário sobre gastos públicos. Além, é claro, também de poder questionar e pedir explicações para o prefeito, para o seu staff de secretários e para os técnicos com respeito ao dinheiro público. Afinal, o que é do povo precisa ser cuidado com muito carinho. Tem que ser uma postura do prefeito, acima de tudo, ser transparente. O tema para a próxima pergunta é turismo, que tanto interessa a região e não menos a prefeitura e a cidade de Navegantes. Quais os compromissos para melhorar e aumentar o número de turistas do município? E se aumentar, o candidato tem algum projeto para melhorar a potencialidade turística? Graciliano, prezados telespectadores, especialmente os navegantinos e as navegantinas. O nosso plano de governo está em construção. Ele prevê, em primeiro lugar, nós precisamos inserir Navegantes no contexto regional do turismo. Hoje não se discute mais turismo de forma isolada. Nós vamos participar, coisa que não aconteceu até o momento, do consórcio regional do turismo de destino da Costa Verde e Mar. É um grupo de municípios dos quais Navegantes está fora. Nós vamos colocar Navegantes no mapa do turismo, porque hoje o turismo precisa ser pensado de forma regional. O Ministério do Turismo providencia recursos quando há um planejamento regionalizado, porque o turista vem para Navegantes, mas ele vai passear em Itajaí, em Blumenau, ele vai na Penha, ele vai em Pissarras, como também acontece ao contrário. Vai em Balneário, pode vir a Navegantes, vai na Penha, pode vir para Navegantes. Nós precisamos colocar Navegantes nesse contexto regional, porque enquanto nós continuarmos pensando só em fazer sinalização turística, que temos que fazer, pensar em iluminar os moles, pensar em colocar equipamentos públicos nos moles, precisamos fazer. Enquanto pensarmos só isso,
nós não teremos turistas, teremos apenas os veranistas que vêm todos os anos. Nós precisamos colocar Navegantes nesse contexto, porque este consórcio também leva os municípios da região para participar das grandes feiras, onde você vai vender, entre aspas, onde você vai expor o teu produto que você tem. Navegantes tem uma belíssima praia, tem um interior maravilhoso, lá começando pelo Morro de Escalvados, dá para fazer voo livre, tem várias regiões ali nas encostas com nascentes de água, nós precisamos explorar. E além disso, para atrair turistas para Navegantes, turista que vem para Balneário, turista que vem para Itajaí, que vai no Beto Carreiro, nós queremos trazê-lo também para Navegantes, para fazer o turismo industrial. Visitar o porto, visitar as empresas que constroem barcos, visitar os estaleiros navais, as empresas de pescado. É um turismo novo e que nós vamos estar implementando em parceria com a iniciativa privada. Com detalhe, tudo isso que eu falei, quase não vai precisar de dinheiro, precisa de participação do prefeito. O prefeito tem que ser o primeiro marqueteiro do município, tem que se impor na região e participar de forma parceira com os demais municípios para atrair turistas para a cidade. Dentro dessas propostas que o senhor coloca, um consórcio, por exemplo, está inclusa a iniciativa privada? Não, o consórcio Graciliano existe. Itajaí participa, Penha participa, Pissaras participa, Navegantes não participa. Mas com a iniciativa privada? Sim, a iniciativa privada tem que participar. Existe 5% do Fundo Social do Estado, do ICMS do Estado, que eu poderia captar das empresas de Navegantes para projetos turísticos. Você sabe que tem alguns recursos do Centro de Eventos de Itajaí que foram buscados em Navegantes, porque Navegantes não apresentou o projeto, o Prefeitura de Itajaí apresentou e está captando recursos para construir o Centro de Eventos, um dos itens que compõe essa obra, né? E nós vamos buscar esse recurso. 5% é bastante dinheiro, que dá para fazer muita coisa. Vamos à pergunta ou da área de educação, criança e adolescente. Sorteamos uma do envelope. E a pergunta é a seguinte, candidato. Escola em período integral é sempre um bom discurso de candidato, porém, nem sempre é possível cumprir. Sabemos que se não ocupar nossas crianças durante todo o dia, pode levá-las ao crime. Qual o plano de ação do candidato na educação? Não vou prometer a escola de período integral, porque hoje não temos estrutura física e nem recursos para fazê-la. Mas nós vamos garantir, está no plano de governo, no item do desenvolvimento da garantia de direitos sociais, as atividades do contraturno escolar. Que aí você tem que pensar o governo como um catavento de 5 pontas, Graciliano, onde não tem nada que vem em primeiro lugar, tudo faz parte de um conjunto de ações. E você pensa em educação, mas você tem que pensar a criança e adolescente como um todo. Então, você vai cuidar da educação, mas a criança e adolescente fora do horário escolar, ela precisa ter esporte, cultura, teatro, música, ela pode ter surf, ela pode aprender a partir dos 14, 15, 16 anos, cursos de atualização e profissionalização. Então, é um conjunto de medidas que você tem que desenvolver para aproveitar o tempo livre e tirar essa criança do ócio, esse adolescente do ócio. Me assusta hoje, Graciliano, o número de crianças em casa, eu tenho ido de casa em casa a pedir voto, o número de crianças em casa cuidando de criança. Criança de 8 anos cuidando de criança de 4 anos. Isso é perigoso, isso faz mal, isso é um risco de saúde e de vida para as crianças. E nós vamos investir pesado nisso, construção de praças e parques, onde a criança possa estar sendo vista pelos adultos. É um conjunto de ações nessa linha de você ocupar o contraturno escolar, né? Aí por aí passa a inclusão digital, são 2 Casas Brasil que nós pretendemos trazer para Navegantes, existe hoje recurso para isso no governo federal. A questão dos vários cursos e das várias atividades esportivas e de lazer e de cultura que podem ser desenvolvidas em parceria com as ONGs que trabalham na área da cultura e do esporte. Nós vamos ocupar esse tempo livre, precisamos ocupar, inclusive aos sábados com escola aberta também. Vamos à área de segurança pública, uma outra preocupação constante em termos de Brasil e também com as cidades litorâneas, com o aumento da violência. Navegantes já foi considerada a 2ª cidade mais violenta do estado. O tráfico de drogas é dos crimes mais preocupantes no município. O que fazer para tentar resolver a situação? 3 ações, Graciliano. 3 ações. Primeiro, o prefeito vai ser o primeiro a bater na porta do governador e dizer assim, governador, nós precisamos de efetivo no município. Buscar a chamada guarnição especial ou um batalhão completo para a cidade. Isso é obrigação do Estado. A repressão é obrigação do Estado. Não criarei secretaria, porque o dinheiro do município, e aí vem a segunda grande ação nossa, como prefeito,
vice, com a minha vice, a professora Goretti, que gosta muito dessa área, discutir essa área. É a questão do município fazer as políticas públicas necessárias para garantir que a criança e o adolescente não caia na mão do tráfico, na mão da violência e da marginalidade. Aquilo que eu já falei na questão anterior. A terceira ação, a nossa cidade já faz bastante, é a população participando através dos conselhos comunitários de segurança. Existem alguns funcionando, outros minguaram e morreram por falta de apoio, de incentivo do poder público. Na nossa administração, os conselhos comunitários de segurança, os chamados CONSEGs, estarão funcionando a pleno vapor e em todos eles teremos representantes da prefeitura, sim, porque é a parte que a sociedade faz e já fez muito bem feito em Navegantes. Ao ponto de nós passarmos, na época era vereador, 1 ano e 2 meses sem um único crime em Navegantes, 2003 para 2004. Prova de que funciona. O município vai fazer a sua parte, cuidar das políticas públicas, e o Estado vai fazer a sua, porque eu serei o primeiro a cobrar e cobrarei com muita veemência. Uma outra área no Brasil, complicadíssima, e também não fica diferente dos municípios relativamente pequenos, é com relação à saúde. E a pergunta está nesta área, nessa pasta. Se o senhor for eleito, por exemplo, a compra de equipamentos que possam realizar exames de alta complexidade está nos compromissos de campanha e de administração? Nós vamos, pelo menos, os de baixa e média complexidade, Graciliano, até porque a questão do SUS tem toda uma hierarquia que tem que ser respeitada. Mas raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma, vai ter que ter. Isso custa em torno de R$300 mil, tá? Esse conjunto de aparelhos instalados e funcionando. Nós hoje temos um aparelho de raio-x na cidade que não dá contraste. Quer dizer, o médico manda fazer o raio-x da tua coluna e fica duvidando se aquilo é verdadeiro ou não é. Então nós vamos ter que garantir isso. Recursos tem, vamos gastar 15%, 16%, 17% da saúde, hoje não se gasta isso. 2 contas foram rejeitadas porque não se gastou 15% em saúde nos últimos anos. Então vamos buscar esses equipamentos. Precisamos equipar. O nosso hospital, ele vai ter que ser melhorado nesse momento, mas no primeiro momento do governo, temos que buscar construir um hospital de verdade para a cidade, à altura de Navegantes. E esse que hoje é o hospital, que vai funcionar enquanto se constrói um novo, nós depois transformaremos em policlínica, com também equipamentos mínimos necessários, com especialidades para atender a população. Navegantes, de fato, Graciliano, hoje em cada 10 reclamantes reclamam da administração pública, 10 reclamam da saúde. Se não é o primeiro, é o segundo colocado na reclamação geral da população. Isso significa a vida de pessoas. Teremos que colocar um secretário que entenda de administração, mas que entenda de saúde e que seja sério. Vamos a uma questão que pode ser da área de obras, infraestrutura e trânsito, e não deixa de estarem aí as três vinculadas uma à outra. E a pergunta é sobre o aeroporto. É sempre um lugar atraente e o de Navegantes não deveria ser diferente. O que falta e o que o candidato se compromete a fazer para que seja atrativo e que se tenha, inclusive, escalas de voos internacionais por estarmos na região que mais cresce em Santa Catarina? Nós precisamos, primeiramente, garantir a construção da segunda pista. Essa é a grande sacada, que é uma pista maior, para termos até voos internacionais que possam decolar de Navegantes para a Europa. E nós seríamos um entreposto aqui entre Chile e Europa. Os pousos pariam aqui de carga, descarga e de passageiros. Então essa é uma luta. Já existem várias tratativas, está meio emperrado, há muito movimento político de partidos, de setores de governo que querem levar isso para outro lugar, e nós temos que nos unir aqui com Itajaí, com Gaspar, com Blumenau, para que ele fique aqui. Da parte do município, nós já temos, está previsto no plano de governo, nós garantirmos ali uma urbanização no entorno do aeroporto. Nós temos ali ruas que estão sem calçamento em torno do aeroporto, nós temos alagamentos em torno do aeroporto. Urbanização, colocação de equipamentos públicos para tornar o visual daquela região mais bonito. Estacionamento público, que é importante, a pessoa vai ao aeroporto fazer uma visitação, ele tem que ter lugar para deixar o carro, um estacionamento público, um espaço público gratuito. Então, isso tudo no entorno do aeroporto. Além disso, pensar o sistema viário, vou acabar avançando um pouquinho, mas o sistema viário para chegar ao aeroporto, que hoje depende, se não sair a via portuária com urgência, nós vamos ter problema de gente perdendo voo em Navegantes, porque não vai chegar a tempo, vai trancar nas filas de acesso a Navegantes. Nós temos que pensar esse sistema viário, nós temos no nosso plano de governo uma proposta muito clara de sistema viário
que contempla do centro a Machados e Volta Grande, do centro ao Gravatá e no entorno do aeroporto, que é ligação 470, por Pedreiras até a Marginal Oeste, que é uma marginal que está aberta no Gravatá, mas tomada pelo mato, uma avenida dupla inclusive, que termina no Rio Gravatá, onde lá, com o governo do estado, teremos que construir mais uma ponte para a travessia do Rio Gravatá, e teremos 2 travessias no Gravatá, porque senão na temporada aquela pontezinha que tem lá não dá conta do fluxo de veículos. Então você tem que estar pensando o aeroporto nesse contexto como um todo. Ele hoje está no coração da cidade. Então vamos fazer ele pulsar bem, para ser realmente um atrativo maior, as pessoas realmente usam o aeroporto para olhar, para ir ver avião, para passear. Cabe à prefeitura agora fazer o entorno. E nós temos um projeto já pensado para essa questão. O senhor, no projeto colocado e nessas metas para o aeroporto de Navegantes, se propõe em até ser este aeroporto quase que um aeroporto para cargas. Mas tem aí, a tendência baseado nesse dele. projeto, em ter voos internacionais de passageiros, coisa que nós não temos na nossa região, efetivamente? Nós hoje não temos. Hoje você quer ir a Porto Alegre, você não tem como ir por Navegantes, tem que ir a São Paulo. Então nós precisamos colocar Navegantes nesse contexto. Eu penso que o primeiro passo é nós garantirmos que Navegantes seja esse entreposto, esse ponto de convergência do Mercosul. Uma pista grande para lançar voos até para a Europa. E quando eu falei de cargas, porque num primeiro momento está sendo a concepção natural do nosso aeroporto, para ser esse entreposto. Isso não quer dizer que não vai ter voos de passageiros, que seria uma outra questão que nós buscarmos. E aí é que nós temos que envolver, colocar Navegantes nesse contexto original, que eu falava quando falava do turismo, colocar no mapa para que todo o nosso Vale do Itajaí, o Vale do Itajaí-Mirim, que engloba aqui Brusque, essa região toda, eu diria todo o litoral que vai até Tijucas, e mais a região que vai até Jaraguá do Sul, nós temos que envolver para aí sim, tendo os voos, tendo possibilidade das aeronaves pousarem Navegantes, aeronaves maiores, nós teremos os voos para a Europa, ou para outros lugares do país que precisamos hoje ter. Hoje não temos porque a pista é pequena e a procura é pequena. Então o pessoal vai a Joinville, ou o pessoal vai a Florianópolis, vai a Curitiba para pegar voos para outros lugares. Nós temos que ter essa capacidade, porque a capacidade do aeroporto é pequena, o acesso é ruim, as pessoas acabam fugindo, as próprias empresas que fazem o transporte aéreo acabam fugindo. Vamos a mais uma pergunta sobre o tempo, naquilo que foi dito no início do programa. Sobrasse tempo, voltaríamos ao assunto de obras, trânsito e infraestrutura. E a pergunta para o senhor é o seguinte: o município ainda tem muita terra propícia para os loteamentos. O que fazer para que não haja um crescimento desordenado da cidade? Primeiramente, Graciliano, é aprovar novos loteamentos, somente deixar vender depois que a infraestrutura urbana esteja completa. Calçamento, a tubulação, a luz e a água. Nós temos hoje ruas onde as construções são suntuosas, como no centro da cidade, e não tem calçamento, porque o loteamento foi aprovado sem o calçamento apropriado, sem a infraestrutura. Primeira questão. Segundo, a área pública, que é do município, ser usado para o público e não mais para o privado. Ou seja, evitar as invasões, não fazer doações indevidas, para que nós possamos colocar lá as praças, os parques que a cidade precisa. E também ter as áreas verdes. Nós precisamos ter uma área verde. Por exemplo, nós temos uma proposta no Gravatá, termos um pequeno parque, ali próximo ao Gravatá, entre o Gravatá e Meia Praia. Tem área para isso. Então temos que cuidar dessas áreas para podermos dar a qualidade de vida que o progresso que chegou na cidade, com o Porto, na Vechip, com tantas empresas, não trouxe ainda. Porque veio o progresso, mas o desenvolvimento e a qualidade de vida do povo não chegou. O senhor viu que a pergunta está basicamente vinculada às questões da possibilidade de crescimento, e não desordenado, dando essa possibilidade. Exato. Que não das cidades que já estão estranguladas. Exato. Hoje em dia. E Navegantes tem tido muito isso. Você vai aos loteamentos hoje que existe na cidade há alguns anos, todas as áreas verdes estão ocupadas. Ou moradia, ou por outras questões, mas não para o desenvolvimento da cidade. Então nós temos que hoje, daqui para frente, pelo menos garantir isso. Candidato, o senhor tem 1 minuto para as considerações. Primeiramente, eu quero agradecer às pessoas que me recebem em suas casas. Agradecer a minha querida professora Goretti, que está na luta conosco todos os dias, no PDT. Quero agradecer a todos que nos cumprimentam na rua e dizem que a mudança está começando a acontecer. Na saúde, vamos lembrar do idoso, que são hoje em torno de 20% da nossa população já acima de 50 anos, né?
se nós considerarmos que 50 não é idoso, mas eu quero colocar nessa faixa, com atividades com a saúde preventiva. Eu estou na caminhada porque eu acredito que Navegantes pode ser uma das cidades que mais se desenvolve e leva a sua população a se desenvolver junto. São muitas questões a serem discutidas, mas nós vamos fazer, porque mudança é a gente que faz. Você com voto, nós com trabalho. Obrigado. Obrigado, candidato, pela participação. O Jornal do Meio-Dia segue as entrevistas com candidatos às prefeituras da região. Nesta semana, são os que concorrem à Prefeitura de Navegantes. A ordem foi definida por sorteio realizado na presença dos representantes das coligações. No primeiro dia, vamos ouvir as propostas do Si, candidato do PMDB, pela coligação Compromisso com o Desenvolvimento. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Graciliano. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo, em especial os nossos amigos e companheiros lá da cidade de Navegantes. Estamos aqui para passar pelo crivo hoje das entrevistas da Rede Record. As perguntas para o candidato estão dentro de envelopes, estes aqui em meu poder, e com os temas devidamente abordados entre os representantes das coligações. O candidato responderá uma pergunta de cada envelope por sorteio. Se sobrar tempo, no final voltamos aos assuntos de obras, trânsito e infraestrutura. Agora vamos à pergunta que será comum a todos os candidatos. O que fazer para que haja transparência na administração municipal, candidato? Eu penso, Graciliano, que a maior transparência que podemos ter é prestando contas de todos os atos administrativos e governamentais da cidade ao longo dos seus próximos 4 anos do mandato. Bom, então vamos seguir com as demais perguntas, começando por educação, criança e adolescente. Dentro do envelope, nós temos aí as perguntas feitas pela produção no Jornal do Meio-Dia, e entre elas foi retirada esta, candidato, que fala sobre o seguinte assunto: como melhorar o trabalho e incentivar o professor municipal? Através dos cursos de profissionalização e conscientização do próprio professor, através desses cursos e congressos que fizemos incessantemente ao longo desses últimos 8 anos lá na Prefeitura de Navegantes, queremos dar continuidade nesse trabalho em função de termos a consciência que é só através da reciclagem do profissional é que certamente as nossas crianças vão ser bem educadas nas escolas, nas instituições escolares, e certamente serão preparadas para o futuro que certamente virá em breve, até porque a criança tem cerca de 8 a 10 anos de ensino fundamental, e ao longo do restante da sua vida ela tem que ter uma boa preparação, e só através dessa reciclagem do nosso profissional ao longo do percurso dos anos letivos. Nós vamos à pergunta sobre segurança. Segurança é uma questão, uma área que preocupa e muito todas as cidades no Brasil, né? E o candidato responde sobre Navegantes, onde se vê cada vez mais o aumento do índice de homicídios e também de ocorrências policiais. O que o candidato fará para que isso possa reduzir? Na verdade, Graciliano, nós já tivemos um contato com o governo do Estado, através do nosso deputado João Matos e do deputado Deba, onde nós estivemos conversando com o governador do Estado e o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, onde pleiteamos junto a essas instituições que Navegantes passe da condição de companhia que temos hoje da Polícia Militar para um batalhão especial, podendo assim aumentar o seu efetivo policial de homens e mulheres em torno de 54 policiais que temos hoje na cidade, até mesmo 150 profissionais na área. Isso quer dizer que nós vamos ter mais policiais na rua e, com isso, o policiamento ostensivo, certamente, ele vai diminuir sensivelmente a criminalidade. Mas nós também queremos fazer mais, viu, Graciliano? Nós queremos criar lá em Navegantes a nossa Secretaria de Segurança Pública, onde nós contrataremos cerca de 50 homens e mulheres para também poder auxiliar a Polícia Militar e Civil, fazendo essas partes mais burocráticas que pertencem, que a Polícia Militar e Civil fazem, e com isso fazer com que
mais policiais, aquele que realmente é a obrigação da Polícia Militar e Civil, que é de ir na rua, de fazer o policiamento ostensivo, fazer o policiamento preventivo, e eu acredito que certamente nós vamos diminuir sensivelmente o índice de criminalidade na nossa cidade. Na área de turismo, candidato, cada vez mais Navegantes também cresce e há necessidade de se garantir nesse sentido para que haja uma movimentação maior, né? Buscando a qualidade, enfim, atendendo os compromissos de uma administração municipal. E a pergunta é: qual o compromisso com a orla de Navegantes, especificamente no seu governo? E com a orla, aí temos o mole, que pode-se fazer alguma coisa a mais para ter uma notoriedade dentro da questão do turismo de Navegantes? É público notório que o Porto de Itajaí, no convênio com o Governo Federal, Prefeitura de Navegantes, fizeram toda a reestruturação do Mole Norte, onde ali nós agora já vamos iniciar nos próximos dias a iluminação daquela importante obra que tivemos ali. Até vamos copiar de Itajaí, vamos implantar ali o surf noturno, onde que certamente vai dar uma notoriedade muito grande para a nossa praia e para o nosso mole. Queremos também entrar em contato com o Ministério da Marinha, onde certamente, através da Capitania dos Portos de Itajaí, da Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí, nós queremos implantar e talvez montar uma estrutura onde o turista possa ser recebido ali naquele importante ponto turístico da nossa cidade, com uma infraestrutura de restaurante, lanchonete, talvez até um pedalinho dentro da lagoa onde que tem aquele criador natural de camarão, e com isso fazer com que aquele ponto seja realmente um ponto explorado e visitado ao longo de todo o ano, até porque ali, Graciliano, já existe assim, uma grande visitação por parte daquelas pessoas que gostam da pesca, pesca esportiva. E certamente precisa da infraestrutura, e nós vamos dar essa infraestrutura para o Mole Norte, até porque é uma das belezas das belezas naturais mais belas que nós temos na nossa cidade, e certamente nós vamos dar assim, uma ênfase especial para aquele ponto turístico e realmente fazer com que aquele ponto seja visitado ainda mais pelas pessoas que nos visitam e principalmente pelas pessoas que residem em Navegantes. Mas nós queremos, Graciliano, fechar ao longo de todos os 12 quilômetros de praia que temos o calçadão. Nós temos lá o início do calçadão do Gravatá, que foi embargado pelo IBAMA, conseguimos o desembargo agora há pouco tempo, estamos fazendo agora uma reconstrução de valores para que a empreiteira possa dar continuidade naquela importante obra, e na meia praia também já iniciamos uma continuidade do calçadão na meia praia e queremos até o final do ano que vem estender todo o calçadão ao longo dos 12 quilômetros de praia, fazendo com que aquelas pessoas que queiram caminhar de ponta a ponta a praia vai ter a infraestrutura necessária com segurança, iluminado, para poder fazer as suas caminhadas, suas corridas, seus Cooper, e fazer com que a praia de Navegantes seja cada vez mais valorizada. Mas também tem um ponto importante que nós queremos deixar bem claro, Graciliano, que é a preservação da nossa orla, até porque a Praia de Navegantes é uma das únicas praias do estado de Santa Catarina que possui a restinga maravilhosa que tem à frente da sua praia. E nós queremos, através da nossa Fundação Municipal do Meio Ambiente, a nossa FUMAN, nós queremos fazer com que essa restinga seja respeitada e preservada em todo momento, até porque, como eu já disse, é uma das únicas praias do estado de Santa Catarina que possui essa condição de ter uma restinga frente à sua praia. Qual é a distância, quer dizer, quantos quilômetros tem a praia de ponta a ponta na cidade de Navegantes? 11 quilômetros e 400 metros. 11 quilômetros e 400 metros. Sendo praticamente em torno de 8,5 quilômetros nós temos a restinga. Essa é a proposta em termos de atender com esse calçadão em toda a praia, então? Com certeza. E também temos, ouviu, Graciliano, uma proposta feita através de uma emenda garantida no governo federal, através do deputado João Matos, uma emenda onde que nós garantimos para o orçamento do PPA nos próximos 4 anos a nossa construção da ponte ligando Navegantes e Itajaí. E justamente essa ponte vai ser ligada na continuidade da beira-mar e saindo aqui no Saco da Fazenda, fazendo essa ligação das duas cidades, e será uma ligação praticamente e exclusivamente visando o meio turístico, até porque seria um corredor ligando o norte ao sul via litoral. Isso é um sonho do navegantino, é um sonho do itajaiense e certamente, com toda certeza, será a obra que marcará o governo do estado de Santa Catarina, o governo do município de Navegantes e o governo de Itajaí. Vamos à área da saúde, né? Tão propalada também em termos gerais no Brasil e comentada e criticada, enfim, a necessidade que a população tem por saúde, né? Por atendimento.
Candidato, o que fazer para que o Hospital de Navegantes atenda melhor a população, bem como a construção de um atendimento amplo, por exemplo, centralizado ou de novos postos de saúde? Na verdade, Graciliano, nossa cidade ela possui 18 postos de saúde em todo o nosso município, até porque nós temos 18 bairros instalados e mais 3 localidades que também são servidas com postos de saúde. Em termos de infraestrutura para a saúde, nós estamos bem servidos. Nós temos, sim, melhorado ao longo desses anos o atendimento no hospital, aumentamos de 14 leitos do ano passado para esse ano para 43 leitos à disposição da população na nossa cidade, no nosso hospital. Temos também agora a proporcionalidade aumentada em termos de médicos atendendo 24 horas por dia, onde hoje nós temos a condição de termos 3 médicos diariamente no hospital, ao longo das 12 horas e 2 médicos ao longo das 12 horas noturnas, dando assim uma maior flexibilidade, uma maior rapidez no atendimento para as pessoas que lá procuram, principalmente na área de pediatria, onde que é muito procurado no hospital. Para nós termos uma ideia, para o Navegantino ter uma ideia, Graciliano, o nosso pronto-socorro, ele atende mais clientes, mais pacientes do que o pronto-socorro do Marieta. Nós já atendemos em cerca de 6 mil consultas mês no nosso pronto-socorro. E pronto-socorro, para quem entende de saúde pública, sabe que é um saco sem fundo. É onde que a saúde gasta mais dinheiro e não tem nenhum retorno, porque o governo do Estado, o governo federal, não repassa as verbas necessárias para que isso para que esse atendimento seja feito com decência para a população. Isso é tudo bancado com dinheiro, com recursos do município. E nós aí temos também uma expectativa criada e certamente ainda esse ano nós iniciaremos o PA 24 horas no bairro de Machados, que centralizará toda aquela macro-região ali, Nossa Senhora das Graças, Porto das Balsas, Machados, Volta Grande, Escalvados, São Domingos 1 e 2, será servido por esse PA 24 horas, como nós temos aqui o exemplo aqui no São Vicente, durante todos os dias do ano, sendo que ele funcionará 24 horas por dia, como já diz o nome, PA 24 horas, com atendimento de pronto-socorro, de urgência, de emergência, fazendo com que o hospital também tenha um desafogo, digamos, da clientela que procura o nosso pronto-socorro, que é ainda um pronto-socorro muito modesto, muito pequeno, porque nós temos um hospital ainda do nível 3, como se diz dentro da estrutura da saúde. Vamos às questões, ou uma questão que pode ser de obras, infraestrutura e trânsito da cidade de Navegantes, né? Com a resposta dessa questão, se sobrar tempo, nós voltamos ainda ao tema. E a primeira pergunta é a seguinte: Via Expressa Portuária é uma obra importante para Navegantes. Para concluir o projeto serão necessárias 3 etapas. Nem a primeira está concluída. O que é preciso para fazer para acelerar a captação de recursos para que a obra saia do papel definitivamente? Na verdade, Graciliano, nós temos ali 1.800 metros lineares de obra para ser concluída, sendo que 600 metros já está com toda a infraestrutura básica preparada para receber o asfaltamento. Claro que nós não demos continuidade em função da falta do recurso, que foi um compromisso do governo do Estado, através de um convênio feito com o DEINFRA, onde o governo do Estado já nos repassou 2,5 milhões que foram aplicados na desapropriação das áreas, e a Portonave, através de um convênio também com a Prefeitura Municipal, está dando início a essas obras de fundação desse trecho que já desapropriado. Temos uma expectativa que até sexta-feira dessa semana nós teremos a condição de recebermos mais 4,5 milhões, que fechará os 7 milhões de reais, onde acredito eu que se isso realmente se concluir, a partir de segunda-feira nós já estaremos negociando com os moradores para que a gente possa dar continuidade nessa desapropriação e ao mesmo tempo dar continuidade já na estrutura e na infraestrutura da base dessa importante via de acesso ao porto, que certamente será uma obra de fundamental importância para o trânsito de navegantes. Nós temos hoje uma via, a rua Itajaí, ela está completamente congestionada em função do funcionamento do porto, mas eu tenho dito, nós temos que tomar esse remédio amargo, infelizmente, até porque as coisas não acontecem como a gente deseja, mas certamente a via portuária ela vai ser concluída ainda esse ano, se Deus assim nos permitir. Vamos então, nós temos um tempo aí dando a oportunidade de fazer mais uma pergunta, ou dentro de obras, ou infraestrutura, ou trânsito. E a pergunta, candidato, é a seguinte: qual o compromisso que o candidato tem para resolver de vez o prolongamento da Avenida Armação? Prolongamento da Avenida Armação. A Avenida Armação, ela em determinado espaço, ela não tem pavimentação. E em determinado segmento também, geralmente, tanto o pessoal de Penha quanto de Navegantes lá no Gravatá,
gostariam que essa avenida pudesse até dar um prolongamento. Não sei se teria uma ponte possível a ser feita naquela região. Inclusive, isso aí está projetado, por quem projetou a cidade de Navegantes há 46 anos atrás. E certamente nós vamos ter essa continuidade, talvez num curto espaço de tempo, até porque Navegantes está crescendo muito. Nós temos que realmente começar esse projeto para dar esse prolongamento em função também dos movimentos que recorrem de Navegantes para Penha, até por causa do Parque de Beto Carreiro, em função do Parque de Beto Carreiro. Eu acredito, Graciliano, que nos próximos 4 anos do nosso mandato, certamente, nós vamos abrir não somente a continuidade dessa importante via, como também o término da pavimentação, ligando de ponta a ponta do centro da cidade no Gravatá, ela totalmente concluída com pavimentação, e ainda mais, nós queremos abrir a terceira avenida, que certamente vai ser de fundamental importância para o desafogo do trânsito. E essa terceira avenida, ela iniciará também no Gravatá, chegando nas proximidades da antiga Embratel. Nós queremos abrir ela rumo oeste, saindo lá no Trevo de Machados, cortando toda a fazenda do Narciso ali, cortando a reta das Pedreiras, onde vai passar do lado de onde vai ser construído o novo aeroporto, que é outra obra de fundamental importância, não somente para Navegantes, mas para toda a nossa região, e sairá no Trevo de Machados, fazendo com que quem vem pela BR-470 com acesso a Navegantes, quem vai para a praia, para o Beto Carreiro, para o Gravatá, ele já abre para a esquerda por essa via que nós queremos abrir nos próximos anos. E quem vai para o centro, para o aeroporto atual, ele vai para o porto, vai continua ladeando o lado direito da BR-470. Com isso, nós desafogaremos, Graciliano, em torno de 35% a 50%, esse é o cálculo que nós já temos através dos engenheiros de trânsito, do fluxo de veículos circulando naquela região de São Domingos. Isso certamente vai ser uma obra de fundamental importância para nós realmente humanizarmos o desenvolvimento e a continuidade do nosso progresso na nossa cidade. Agora, especialmente no centro, a Avenida Armação é de suma importância para a cidade. Porque ela corta fora a fora a cidade. Fora. É um comprometimento, se for reeleito, de fazer esta obra? Com certeza, nós queremos fazer. Nós queremos iniciar já no início do ano de 2009. A partir de janeiro de 2009, as máquinas já estão rasgando essa importante via que eu digo de acesso dos Machados ao Gravatá, e certamente nós vamos entrar em contato com o município de Penha, porque você sabe, é uma ligação que envolve os 2 municípios. Nós temos que ver as formas legais, nós temos que nos preocupar com a questão do meio ambiente, até porque nós vamos ter que passar com a ponte em cima de uma restinga também, daquele Ribeirão Gravatá, onde certamente teremos muita implicação com o meio ambiente, mas certamente são questões que nós vamos ter que, ao longo do tempo, abraçarmos essa causa. Os 2 municípios têm que se unir, porque certamente será uma obra de fundamental importância para o desenvolvimento não só de Navegantes, mas sim de toda aquela macro-região envolvendo o município de Penha e Navegantes. Vamos a mais uma pergunta de obras, infraestrutura e trânsito. Acho que temos aí um tempo possível. Nossa coordenadora Flávia Jordão aponta que sim. E a pergunta é o seguinte: aeroporto é sempre um lugar atraente e o de Navegantes não deveria ser diferente. Certo. O que falta e o que o candidato se compromete a fazer para que seja atrativo e que se tenha, inclusive, escalas de voos internacionais, por estarmos na região que se diz mais cresce no estado de Santa Catarina? Isso é uma luta grande que nós viemos fazendo juntamente com as associações comerciais de todo o Vale do Itajaí, até porque as pessoas que mais utilizam o aeroporto são os executivos da nossa região. A nossa região é a região que não só mais cresce, é a região que mais fomenta a economia do estado de Santa Catarina e do sul do Brasil. E o nosso aeroporto, infelizmente, ele foi jogado ao léu ao longo desses últimos 10 anos, da vida pública, digamos, de toda a região sul aqui. E claro que isso é uma luta que nós estamos junto com essas associações. Já tivemos diversas vezes em Brasília, reunidos com o ministro da Defesa, reunidos lá com o diretor, o presidente, o superintendente e presidente da Infraero, onde eles nos deixaram uma esperança muito grande de nós firmarmos um novo convênio para poder nós fazer a nova desapropriação ou terminar a desapropriação, que faltam de 30% da área necessária para a construção do novo aeroporto. E a expectativa que criaram conosco foi no ano de 2011, certamente as obras do novo aeroporto e da nova pista do aeroporto, que certamente será a maior pista do estado de Santa Catarina, darão início então nesse ano de 2011. Essa foi a expectativa criada pelo presidente da Infraero e pelo ministro da Defesa, o Nelson Jobim. E essa é uma obra necessária para voos internacionais? Com certeza, com certeza. Esse aeroporto ele vai ser destinado em especial para cargas e descargas para cargas, né? Um aeroporto de cargueiro, né? Digamos assim, né? Que será em função do nossa
nossa localização geográfica que nós nos encontramos na região, ele é direcionado e é onde que a Infraero tem o grande filão, digamos, do fomento da economia também daquela empresa. Mas sem esquecer do turismo, né? Com certeza. Isso é uma engrenagem que tem que se unir, né? O candidato à reeleição da Prefeitura da cidade de Navegantes, o senhor tem 1 minuto para as considerações. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer essa ideia da Rede Record, da RIC Record, em fazer essa entrevista com os candidatos, onde os candidatos poderão, né, demonstrar a sua boa vontade, os seus projetos, aquilo que nos espera para o futuro, e certamente saberá no dia 5 de outubro votar naquele que certamente tem a maior condição de dar continuidade no grande progresso, no grande desenvolvimento, que é o nosso compromisso com o desenvolvimento lá na nossa cidade. Obrigado, candidato. Hoje, você, telespectador, acompanhou as propostas de campanha do candidato Cido, do PMDB. Amanhã é a vez de Roberto, do PSDB. E na sexta-feira